Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da seleção brasileira que venceu no final a Colômbia, gol do Vinícius Júnior, decidindo a favor do Brasil. E essa foi a melhor notícia, o resultado, porque o time não jogou bem e de novo não convenceu. Ai, 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 agora vem a Argentina. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, foi mais uma atuação da seleção brasileira em que a gente passou o tempo inteiro, os 90 e tantos minutos, inconformados. Até que o Vinícius Júnior faz o gol do desafogo, o Vini assumindo finalmente, né, a responsabilidade, o protagonismo, não fez um grande jogo, como ninguém, talvez, na seleção. Teve um jogador que se destacou, que foi o lateral Wesley entrando no segundo tempo, eu já vou falar sobre ele. Mas no comando de ataque, né? Acho que o Rafinha faz o primeiro gol. O Brasil começa muito bem, com dois passes do Rafinha maravilhosos, um pelo lado esquerdo, o outro pelo lado direito, acionando o Vini, que acaba sofrendo o pênalti. Mas não dá para dizer que o Vini não foi decisivo, porque ele sofre a penalidade aos 5 minutos, que o Rafinha converte e faz 1-0, quando eu imaginei que pelo começo do Brasil a gente teria mais possibilidades no jogo. E depois, quando a Colômbia já estava fazendo o antijogo, cera, goleiro caindo, os caras já estavam amarrando, buscando o empate, porque o empate para eles talvez fosse interessante, o Brasil jogando em casa e o Brasil precisando da vitória. Naquele momento, o Vini pega uma bola pelo lado esquerdo e ao invés de buscar jogadas individuais, como ele buscou pelo lado esquerdo muitas vezes, ele corta para dentro, arrisca, a bola desvia acho que no Lerma, e acaba matando o goleiro Vargas, morrendo no cantinho. O Brasil faz um belo gol, decretando a vitória para o Brasil por 2-1. Foi o que de mais positivo aconteceu no jogo, foi o resultado. Porque agora o Brasil, que estava numa condição, né, não digo preocupante, né, mas assim, muito aquém, né, e essa rodada ainda está para acontecer e a gente tem a Argentina fora de casa, então assim, a perspectiva não é lá muito interessante. Se o Brasil conquistasse apenas um pontinho hoje, poderia se complicar, inclusive em zona de classificação. Mas aí, com a vitória espetacular, o Brasil dorme na vice-liderança. Claro que tem o Uruguai, que joga contra a Argentina é líder, né? O Brasil está 4 pontos ainda atrás da Argentina. O Brasil tem que torcer para a Argentina, ou pelo empate, né? Só que aí, se o Uruguai, por exemplo, vence o jogo, passa o Brasil também. E o Equador, também que tem 19 pontos, se vencer a Venezuela, também passa o Brasil. Então, o Brasil, por enquanto, é segundo colocado. Mas, de qualquer forma, tá no bolo, tá nas primeiras posições, muito por conta dessa vitória diante da Colômbia. De que maneira o Dorival escalou o time? Daquela maneira que ele já tinha anunciado, né? Com o João Pedro de centroavante, com o Rodrigo pela direita, Vinícius Júnior pela esquerda, o Rafinha mais por dentro, fazendo talvez a função do Neymar, né? Não sei, vindo de trás. Com os dois volantes, o Bruno Guimarães e o Gerson, com os laterais, o Wanderson inicialmente, depois o Guilherme Arana pelo lado esquerdo, com os dois zagueiros, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães e o Alisson no gol. Essa foi a escalação inicial do Dorival. E, obviamente, tem algumas coisas a corrigir, né? Quando ele coloca o Wesley no segundo tempo no lugar do Wanderson, a gente vê uma luz se criar pelo lado direito. Felipe Luiz tem toda a razão quando ele diz, em todas as suas entrevistas, quando é questionado sobre o Wesley, dizendo: no meio do ano, esse moleque vai escolher onde jogar. É a frase do Felipe Luiz. E, cara, ele tá numa fase espetacular. Ele é titular da seleção brasileira hoje. Dorival Júnior, Wesley tem que ser titular da seleção brasileira. O Wanderson, enfim, surgiu no Grêmio, até conheço bem, é bom jogador, mas, cara, não dá pra comparar. Wesley, ele é agressivo, ele é incisivo, ele mudou a cara do Brasil, especialmente pelo lado direito, quando ele entra na partida no segundo tempo. Então, já temos uma correção aí a fazer. Gabriel Magalhães e Marquinhos. Marquinhos, eu acho que a gente ainda tá, né, porque ele é um cara ainda com representatividade na Europa, no PSG, mas não sei se o tempo já não tá passando ali, né? Tá, mas o Gabriel Magalhães eu acho que não tem problema nenhum jogar ali pelo lado esquerdo, como ele atua no Arsenal. O Guilherme Arana, a gente não tem tantas opções assim na lateral esquerda, né? E o Arana acho que não compromete. Até teve algumas jogadas ofensivas, né, que ele tentou de cabeça ali e tal. Uma ele se chocou com a trave, a outra ele cabeceou fraco no cantinho do goleiro. E o goleiro Alisson também merece um capítulo, porque eu não sei se todo mundo acompanha.
se todo mundo tem a chance de acompanhar, o Alisson no Liverpool, nessa temporada. Não estou falando lá em 19, quando ele foi eleito o melhor goleiro do mundo, quando o Liverpool do Klopp ganhou a Premier League, ganhou a Champions e o Mundial de Clubes. Não estou falando disso. Estou falando do Alisson neste momento. O Alisson neste momento é talvez o principal ou um dos principais goleiros da Europa. Um dos principais goleiros do mundo, pelo que ele vem fazendo no Liverpool, em grande fase na Premier League. E eles foram eliminados agora na Champions pelo PSG, do Donnarumma, que também pegou muito no jogo da volta. O jogo da ida é um dos maiores jogos, uma das maiores atuações de um goleiro na história da Champions. Ele fez, cara, pelo menos uma dezena de defesas difíceis no jogo, além de, sei lá, mais de 20 ações pela pressão do PSG no jogo da ida, e o Liverpool sai vitorioso. Só que o PSG ganha na volta e ainda classifica nos pênaltis. Ele não conseguiu ser decisivo nos pênaltis, mas ele jogou muito e vem jogando muito na Premier League. Chega na seleção e me passou a ideia de um nervosismo. O jogo em casa, eu não sei se o Alisson talvez receba uma cobrança na seleção que ele não recebe no Liverpool, que talvez faça com que ele tenha mais tranquilidade para atuar na Inglaterra. Ele não consegue corresponder isso na seleção, as grandes atuações que ele faz. E assim, não comprometeu, mas assim, muito oscilante no jogo, em alguns momentos. E aí depois sofre um choque de cabeça bizarro com o Sanches, né, o Davinson Sanches da Colômbia. Os dois acabam tendo que ser substituídos pelo protocolo de concussão. Né? Felizmente, né, o Sanches cai desacordado, depois tá tudo bem com ele, mas ele tem que sair. E o Alisson ficou com um roxo ali, um vermelho, um hematoma, sei lá, na testa, porque o choque foi muito forte, ele também machucou o ombro e tal, e ele acaba saindo para a entrada do Bento. Isso já é reta final ali, mais da metade do segundo tempo. E aí gera um fato curioso, porque o Brasil acabou fazendo 7 substituições. E para muita gente isso acabou sendo estranho, né? Em amistosos, você permite 6 normalmente nas seleções de alto nível, mas você pode combinar com o adversário quantas você deve fazer. Normalmente são 5, só que o protocolo de concussão, ele prevê uma troca a mais. Quando o jogador sai por concussão, ele permite com que a equipe possa fazer mais uma troca. Então você teria 6 trocas. E por que a 7ª, Chico? Porque o adversário também utilizou, no mesmo lance inclusive, a troca pela concussão, também o protocolo de concussão. Quando o adversário se utiliza, você automaticamente ganha uma. Então, como foram 2 protocolos de concussão, os 2 times tinham direito a 7 trocas, a 2 trocas a mais. O Brasil usou as 7, a Colômbia ficou nas 4, mas dentro da questão legal não tem problema nenhum. O Vinícius Júnior, inclusive, que estava pendurado para o jogo contra a Argentina, começou no quiprocó ali, o árbitro começou a ameaçar aqui ali, o Brasil fez a troca imediatamente, o Joelinton saiu empurrando ele para que ele saísse logo, e aí entra o Léo Ortiz, basicamente para encerrar o jogo. Essa foi a 7ª troca. O Joelinton acabou sendo um personagem do jogo também, porque ele falha no gol da Colômbia. Ele entra no lugar do Gerson, o Gerson machuca ainda no primeiro tempo, sozinho, preocupa inclusive para o Flamengo, né? Uma questão que pareceu muscular. O Gerson é um jogadoraço, a gente sabe, e o Joelinton, cara, é um cara do Newcastle que joga com o Bruno Guimarães, então ali o Brasil repete a volância, né, do Newcastle, muito forte fisicamente e tal, mas ele é mais pesado, né? E ele entrou completamente atrapalhado no jogo. Ele errou várias ações, né? Até deu um chute bacana no segundo tempo, que a bola passou perto. Mas o Joelinton teve dificuldades. E no lance do gol da Colômbia, que é o gol de empate no final do primeiro tempo, ele tá saindo com a bola dominada, ele vai meio mole na jogada, perde a bola na entrada da área, o Rames serve o Luiz Dias, e o Luiz Dias, inclusive, conhece muito bem o Alisson, né? Ele corta para dentro e chuta no cantinho, ele é um baita jogador, esse colombiano, o Luiz Dias, e aí deixa tudo igual para a Colômbia. Termina o primeiro tempo, vaias no Mané Garrincha, porque assim, o Brasil começa muito bem, como eu disse, o Rafinha encontrando passe aqui e ali, o Brasil sofre pênalti, Rafinha marca o gol, lindo, de repente o Brasil para de jogar. Só da Colômbia. E aí a Colômbia começa a pressionar o Brasil, começa a marcar alto o Brasil, o Alisson começa a se atrapalhar, a defesa começa a se atrapalhar, a Colômbia vai lá e empata, como era previsível pela constância. E o Brasil pouco chegou depois disso. O João Pedro tentou fazer um pivô ou outro, aquela coisa toda, mas
não conseguiu ter mais desenvolvimento disso. E eu acho até que o João Pedro, cara, eu entendo a convocação dele, pelos números dele no Brighton, pelo que ele vem jogando no Brighton, mas assim, camisa de seleção é muito diferente, né? E será que a gente precisa jogar com o 9 quando a gente não tem o Pedro? Será que a gente precisa ter o 9? Depois, no segundo tempo, o Dorival coloca o Matheus Cunha. O Matheus Cunha não é mais um 9. Ele joga no Wolverhampton como um 10, como um jogador atrás do 9. E ele entrou, inclusive, nesse sistema. Tanto que o Brasil, no segundo tempo, quando começa a atacar mais e ter mais a bola, o Matheus veio buscar muito jogo, porque ele já não é mais um 9. E aí eu vi muitas vezes o Rafinha aparecendo como um falso 9 dentro da área. Então, assim, enfim, não sei se essa foi a estratégia do Dorival, do tipo, pro Matheus entrar e jogar do jeito que ele joga na Premier League, ou se era para ele ser um substituto para o João Pedro. Se era isso, não aconteceu. As outras trocas, né? Eu já falei do Joelinton na do Gerson, o Bento, né, na do Alisson, pela questão da concussão. Aí o Bruno Guimarães, que já tinha tomado um amarelo e que acaba se tornando suspenso, ele estava pendurado para o jogo contra a Argentina, vai ter que voltar para casa, né? O Bruno Guimarães. O Dorival já faz a troca, né? Já coloca o André, que é muito bom jogador. Esse entra bem sempre, eu acho baita jogador. Aí o Brasil não perde, tá? Ele já entra para poder entrosar, inclusive para poder jogar contra a Argentina. O André é ex-Fluminense, também na Premier League. Aí, o que me incomodou, tá? Em algum momento do segundo tempo, tá 1-1, o Wesley tinha que entrar. Aliás, o Wesley tinha que começar jogando. Então, aí não é o problema. Mas naquele momento, as trocas do Dorival foram um lateral, um volante e um atacante. Só que ele tira o Rodrigo e bota o Savinho. E o Savinho, cara, eu sei que o Savinho joga no City, mas por que o Estevão não joga, cara? Só porque ele joga no Brasil? Só porque ele tem 17 anos? Por que a gente não vê mais do Estevão? Então, sei lá, por que o Savinho tá na frente do Estevão? É a pergunta que eu faço. Enfim, aí ele coloca, ok, testar o André na vaga do Bruno Guimarães, mas naquele momento ali, quando você bota, precisando ganhar o jogo, lateral e volante, você pensa, ô Dorival, me ajuda aí. Porque o erro tá na origem, né? Não ter colocado o Wesley, por exemplo, como titular. Eu falei de todas as trocas, no final lá o Vini pelo Léo Ortiz, o Rodrigo pelo Savinho, o Joelinton no Gerson, o André no do Bruno Guimarães, o Wesley na do Wanderson e o Bento na do Alisson. 7 trocas. É o time inteiro, assim, pareceu um amistoso, né? Uma loucura. Mas aí o Brasil já estava se encaminhando para um empate, né, gente? Falta muita dinâmica na seleção, construção de jogo. Eu sei que a Colômbia se fechou em algum momento, mas o Brasil com jogadas correndo a área, sem ninguém para finalizar, muitas vezes um Brasil acelerado demais, exacerbado demais, sabe? Um Brasil nervoso, que é reflexo dessa pressão que a gente está vivendo e de atuações, né, nada convincentes, que mais uma vez aconteceu. Mas aí o Vinícius Júnior pegou a bola, como eu falei, decidiu o jogo e o Brasil ganhou. Tá muito pouco ainda, gente. Não me convence. Os nossos grandes jogadores, eles não conseguem ter o mesmo brilho, o mesmo protagonismo, embora o Rafinha tenha feito a sua parte e o Vinícius Júnior, por exemplo, tenha decidido o jogo. Acho que isso vale como destaque. Agora tem outros ali que o Joelinton entrou mal, o Alisson estava nervoso, o Wanderson não jogou bem, o Wesley tem que ser titular. O Joelinton, eu já falei que não foi bem também, né? O João Pedro estava meio deslocado. Então, várias situações para a gente poder corrigir e entender se essa é a melhor convocação, se esse é o melhor jeito de jogar. Só que não dá muito para a gente ficar pensando se esse é o jeito correto ou não. A gente precisa de resultados para estar na próxima Copa do Mundo e depois pensar no que fazer. E agora, terça-feira, tem a Argentina, sem Messi, mas a Argentina em Buenos Aires. Fácil não vai ser. Se a Colômbia bateu, chegou junto, marcou, vocês imaginem a Argentina. Pois é, que o Brasil esteja preparado. E que a gente talvez tente pontuar, né? Porque senão a coisa vai começar a ficar complicada e o próprio Dorival vai seguir pressionado no cargo. O que vocês acharam do jogo da seleção? Algo mais a destacar? Comentem aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!